Minha função aqui no clube que eu trabalho é a parte de preparação dos goleiros. Hoje em dia engloba muito mais coisas do que algum tempo atrás, né? Porque, antigamente, há pouco tempo atrás, o preparador de goleiro ele era responsável exclusivamente pelos goleiros, né? E isso tem mudado muito hoje em dia. O preparador de goleiro, ele hoje em dia, além dessa função da preparação de goleiros, ele também exerce ali exerce a função de assistente do treinador também, né? Eu, por exemplo, né, só para te dar um exemplo, antes dos jogos, para eu poder passar informação para os goleiros de pênalti, onde os atacantes batem, como é que são as faltas e tudo mais, para passar essas informações, eu preciso olhar os jogos, né, dos adversários, e aí a gente sempre tira alguma coisa e eu levo essas informações também ao treinador principal da equipe. Eu trabalhava no Rio, no Nova Iguaçu, tinha acabado de ser campeão da segunda divisão do Campeonato Carioca, e um preparador de goleiro, amigo meu, que já tinha trabalhado aqui, na época estava na Arábia Saudita, me indicou para um treinador que também já trabalhava aqui, brasileiro. E aí esse treinador entrou em contato comigo, nós fizemos lá a conversa, ele me explicou todas as situações e tudo, como é que era o futebol, né? Mais ou menos o nível ali do goleiro, pelo menos para eu ter uma ideia. E assim foi. Ele me fez a proposta, o clube depois me mandou a oferta de trabalho, eu assinei e depois mandaram a passagem e eu vim direto para a Indonésia. Isso foi em 2017. Foi minha primeira oportunidade aqui na Indonésia. Aí fiquei 2017, 2018, 2019 eu voltei ao Brasil, trabalhei na base do Botafogo e 2020 voltei para cá, para um outro time. Teve aquele problema todo ano passado aí da pandemia e esse ano novamente. Voltei. Meu quarto ano aqui na Indonésia agora. E o meu objetivo aqui na Indonésia, né, é tentar fazer com que os goleiros aqui evoluam, né, de uma maneira significativa, entendeu? Então, a minha função é essa, tentar levar informação, conhecimento, né, capacidade técnica, física, psicológica também, isso ajuda muito aqui para que eles evoluam e alcancem um nível maior do que eles se encontram, né? Olha, cara, eu vou te falar assim, eu fiquei assustado, porque assim, é, tudo que é novidade para a gente, né? O ser humano, por natureza, ele tem um pouco medo de mudar, né? O medo esse medo de mudança, às vezes, o que vai acontecer, o que pode ter ali na frente. Eu, naturalmente, passei por isso também, né? E foi uma mudança drástica. Você sair do Brasil para vir para a Indonésia, né? É uma mudança significativa na tua vida, né? Então, eu lembro, assim, que de mim, eu quando cheguei aqui, eu acho que foi quando minha ficha caiu. Eu falei, rapaz, eu estou muito longe de casa. Não tem como voltar. Não é questão de querer desistir ou não, mas, sabe, bate aquela fala, cara, eu fiz isso, sabe? Eu consegui, eu vencia o meu medo de mudança, entendeu? Eu venci essa barreira. Eu estou aqui e vou seguir em frente. Em relação ao país, assim, a primeira impressão que eu tive, como eu te falei, eu me senti muito em casa, muito em casa. Apesar dessa sensação de insegurança, né, de você tá longe da tua família, né, pela mudança. Eu me senti em casa, porque o povo indonésio ele é muito receptivo, né, e o clube também me recebeu muito bem lá, né. Então, eu me senti tranquilo. E aí, quando nós fomos para o campo, é, a gente sempre tenta preparar um trabalho legal, uma novidade, né, para os goleiros, né? E eu lembro que no meu primeiro dia de treino, eu lembro que eu fiz um trabalho lúdico também, um trabalho de coordenação, eu não fiz muita coisa, até porque tinha pouco tempo ali com os goleiros para trabalhar, porque eles já iam direto com o treinador.
Eu lembro que foi um trabalho legal, me apresentei, todo mundo gostou do trabalho, sabe? Falou isso aí, coach, poxa, obrigado, é isso aí mesmo, é isso que a gente precisa e tal. E aí eu recebi esse carinho, assim, né? Esse feedback positivo, assim, foi legal. Só vou te falar que estimulou, né? Fala assim, opa, vou conseguir me virar, né? Vou conseguir seguir, né? Com isso aí. Eu vou te falar, eu não tive tanta. Eu não tive tanta. Pensei até que fosse ter mais, não tive tanta. Tive um pouco de dificuldade com a alimentação, não que seja ruim, mas aqui eles colocam muita pimenta. Eu não sou muito adepto à pimenta, né? E eu não sabia, né? Então, eu pedi os pratos e vinha com a pimenta demais, e aí eu acabei até perdendo um peso, né? Quando eu cheguei aqui, porque eu não conseguia comer. Mas depois eu aprendi a pedir sem pimenta, né? Então, em relação à comida, assim, eu fui tranquilo. E a Indonésia é um país, assim, quase igual ao Brasil, né? Um povo caloroso, o pessoal te abraça, o pessoal comunicativo, né? São muçulmanos, tem a diferença da religião, mas a minha adaptação foi tranquila. Eu consegui, na época, trazer minha esposa, né? Também, ela ficou aqui comigo, então você acaba se adaptando mais rápido quando tem alguém da família assim perto, é mais fácil de tirar. Eu sempre arranhei o inglês, assim, né? Muito pouco, né? Não, muito pouco, eu sei o básico, o básico. Eu vou te falar uma coisa que me ajudou muito a aprender rápido o indonês. Eu não tenho dúvida de que foi não saber muito bem o inglês. Você entendeu o raciocínio? Porque se eu fosse muito bem no inglês, eu ia ter falado só inglês. Eu tinha um goleiro no outro time que eu estava que falava bem inglês. E eu ia ter me comunicado com ele tranquilamente só em inglês e ele ia traduzir para os outros goleiros. Eu, de repente, não ia fazer tanto esforço para aprender o indonês, entendeu? E aí eu consegui aprender o indonês, porque eu acabei, como eu peguei rápido a língua, eu começava a dar já os meus treinos só em indonês. Eu sempre fui muito curioso, Luca, sabe? O treinador que eu trabalhava lá, que era brasileiro, já está aqui há 25 anos. O cara é um indonês já, pô. O cara é casado e tudo aqui, tem filho. Então, quando eu escutava uma palavra nova assim, eu perguntava: o que é isso aí que você falou aí? É o quê? Mas significa o quê? Então, eu sempre fui muito curioso, sempre chegava até ser chato, né? Então, assim, no início foi meio complicado, natural, né? Normal, porque nem no inglês e nem no indonês, né? Às vezes misturava tudo. Mas no final eles entendiam. Mas ali, cara, com 6 meses, você acaba criando mais o hábito de falar aquela língua, sabe? E aí você aprende palavras novas e tudo, e as coisas começam a fluir naturalmente. Eu acho que primeiro é pela competência de todos eles, né? Conheço todos eles já há bastante tempo e são profissionais de altíssima qualidade, né? O Salomão, que está no Selemã, que é um time aqui, tem o Marcelo, que está no Bali United, o Luizinho também, que faz um trabalho fantástico aqui no Persibandum, e eu agora, né? Então somos 4. Então, assim, primeiro pela qualidade deles e segundo pela referência de goleiro que o nosso país tem, né? Que o Brasil tem. Nós tivemos excelente goleiro no passado, o último aí que é o meu ídolo máximo aí que eu tenha visto jogar assim, o Tafarel. E agora tu vê o Alisson, o Ederson, são os melhores goleiros do mundo servindo na seleção. Então, a gente está recheado de referências, né? Na posição. Isso, as pessoas às vezes não pensam muito nisso, né? Porque assim, para o Alisson, pro Ederson, que hoje são referências, chegar nesse patamar que eles chegaram é porque alguém trabalhou eles, alguém por trás Sim. dele ensinou, fez o trabalho correto na base, né? Fez um trabalho correto com ele. Então, os profissionais são procurados por isso, por essas referências, por ser o país que revela goleiros de altíssimo nível, entendeu? O profissional, quando ele vem trabalhar fora, ele automaticamente ele
eu não vou dizer melhor tratado, né? No Brasil a gente é bem tratado também, mas sem sombra de dúvidas, os profissionais de futebol eles olham para a gente de maneira um pouco diferente, né? Porque nós estamos vindo ao país deles para poder acrescentar alguma coisa, acrescentar um conhecimento. Então, eles certamente eles olham para a gente com um olhar um pouco de expectativa, assim, como se, o que esse cara vai trazer de novo para a gente, o que ele vai ensinar de novo, né, para a gente. Então, existe uma maneira uma diferença de tratamento do profissional que está no Brasil, trabalha no Brasil, e você, quando vem para trabalhar fora, no país de outra pessoa, né, no país de outra cultura, eles te olham e você tem um tratamento diferente, sim. Passando aqui para deixar um grande abraço ao nosso amigo Felipe, treinador de goleiro do Arema, também aqui da Indonésia. O que eu tenho a dizer do Felipe? É um grande amigo, um excelente profissional, e nós estamos aqui nessa caminhada na Indonésia representando a nossa escola brasileira de preparação de goleiros. Um abraço, Felipe. Deus abençoe, tudo de bom. Estamos aqui na torcida e pensamentos positivos. Tchau, tchau. Assim, quando eu cheguei, a gente vem sem um pouco de ideia do que vai encontrar, né? E aí, com o tempo, você vai adaptando, você vai olhando, vai conhecendo os seus goleiros e você vai adaptando ao que eles precisam e ao que eles podem te responder, né? O que os outros treinadores dos outros lugares falou para você é verdade. Como eu te falei, tem muito trabalho que a gente desenvolve na base no Brasil que não consegue fazer aqui, né? Porque eles se enrolam, é difícil, eles não vão conseguir ter a qualidade técnica, física que o jogador no Brasil tem, né? Mesmo que seja na base. E então a gente precisa mudar, né? Um pouco e tentar se adaptar a eles. Eles vão entrando no nosso ritmo, a gente entende um pouquinho eles e vai tendo aquele jogo de cintura, né? Por exemplo, em relação à cultura, né? Quando está aqui na época do Ramadã, que é o período de reza deles, eles ficam em jejum, né? E a gente estava treinando à tarde, tá? Eles estavam treinando em jejum, sem comer. Então, como é que eu vou fazer um trabalho forte com um cara que está em jejum? O cara que está sem comer desde 3 horas da manhã para treinar 3 da tarde. Entendeu? Então, precisa entrar no ritmo deles também. Existe muito isso, cara. Tem muito. Quando no Brasil, você pega um menino que está no sub-15, de repente, ele já faz trabalhos sensacionais, assim, com a qualidade técnica, e você consegue desenvolver um trabalho bom com ele, né? O trabalho que a gente programa para o goleiro depende muito da capacidade física e técnica do atleta, né? Não adianta a gente fazer um trabalho extremamente elaborado, lindo, bonito, se você sabe que o goleiro não vai conseguir executar. Não adianta. Então, você tem que fazer o teu trabalho de acordo com que o atleta consiga te atender e você trabalhar em cima das necessidades dele. No Brasil, esses meninos mais novos ali já conseguem, principalmente em time grande, já conseguem fazer excelentes trabalhos, né? Você treina praticamente como você treina um atleta profissional, né? Não precisa ficar, lógico, né? Na base você ensina em algumas situações, mas ele já é recheado de informação, né? Então você consegue evoluir o trabalho, sempre faz um trabalho nesse nível, você está sempre evoluindo, está sempre melhorando. Aqui na Indonésia, são cru, tecnicamente, fisicamente ainda, né? Eles estão habituados ao treinamento de goleiro do preparador local, né? Que é um treinamento de goleiro um pouco mais tranquilo, com menos intensidade. Não que seja ruim, mas a intensidade do treinamento eu vejo que é um pouco mais abaixo. O preparador de goleiro estrangeiro chega aqui e geralmente muda, né, isso, né? São trabalhos com mais intensidade, tudo. E às vezes fisicamente eles sentem,
E aí, quando você começa a cansar fisicamente, tu começa a não responder tecnicamente. Então, o que eu faço muito aqui? Faço muito trabalho de correção, trabalho analítico, como se fosse com criança, né? Para eles aprenderem antes do treino, de forma de aquecimento, trabalho lúdico, né? E aí depois eu vou na valência específica que eu quero. Então, um trabalho de força, um trabalho de velocidade de reação, velocidade de deslocamento, né? Mas eu faço muito aqui, mesmo sendo profissional, eu uso muito trabalho lúdico, muito, cara, muito para eles poderem raciocinar rápido, né? Não, assim, eu gosto, assim, o ideal, dizem que o ideal são 3 goleiros. Eu gosto de trabalhar com 3 goleiros e um mais jovem. Total de 4. 4 você ainda consegue fazer um trabalho legal, né? Eu aqui, na verdade, estou até com 5, porque falaram que ia emprestar um menino aqui, que não vai ser utilizado, mas até agora não emprestaram. Então, eu tenho trabalhado com os 5, né? Não tem me sobrecarregado um pouco, mas não tem atrapalhado, não chega ao ponto de atrapalhar o andamento e a intensidade do treino. Então, eu gosto geralmente de fazer isso: 3 goleiros e um menino mais novo. E aqui eu tenho, né? Eu tenho 4, na verdade, né? E um menino que eu trouxe do Sub-20, que tem 18 anos, para poder olhar os mais velhos, né? Ter a oportunidade de trabalhar com um treinador estrangeiro ali. Eu sei que eu vou conseguir. E aí, de repente, você consegue ganhar esse menino ainda mais para frente, no futuro. Eu faço o mesmo trabalho para todo mundo. Todo treino meu, o que o titular fizer, o terceiro, quarto, o menino que eu subia do Sub-20 vai fazer. Todos eles fazem o mesmo número de repetições, o mesmo trabalho, eu não mudo nada. Só em em recuperação, né, pós-jogo, né, depois do jogo, que geralmente o titular que jogou no dia anterior faz um trabalho à parte, que é mais um trabalho regenerativo, né? Aí sim, mas até o dia do jogo, todos eles fazem o mesmo trabalho. Eu não troco nada. Todos eles fazem a mesma coisa. Depende muito do treinador, né? O ano passado, trabalhei com um treinador aqui, argentino, que ele não era muito adepto ao tipo de jogo mais moderno hoje. Ele achava que a bola tinha que bater no goleiro e ele tinha que fazer uma bola longa em diagonal. E ele arrumava o time para isso, né? Saía um extremo ali para o lado e nós tínhamos um rapaz alto e o goleiro metia a bola na diagonal e o rapaz ia lá e raspava. Então, aí agora chegou um treinador português, que é um cara já com uma outra metodologia de trabalho. Então, ele gosta do goleiro mais ativamente ali com os pés. Então, você direciona o teu trabalho um pouco mais para isso, né? E ainda mais aqui na Indonésia, como eu te falei, que os goleiros aqui têm um pouco de dificuldade em vários aspectos técnicos e de leitura de jogo. Então, quando o treinador chega, você tem um goleiro que tem com essa dificuldade, o treinador pede para trabalhar em cima da dificuldade, que é sair jogando com o pé. Então, eu tenho feito muito aqui, mas confesso que tem hora que existe um exagero, né? Do jogo apoiado, o goleiro tem que sair, e às vezes ele assume um risco complicado e acaba errando, entendeu? Às vezes existe, né, um exagero por parte disso também. Acho que a gente não chegou no termo ainda, entendeu? O que é bom, o que é ruim. Olha, assim, uma vez eu escutei assim: o futebol é coletivo até o goleiro errar, né? Esse ditado aí eu nunca mais me esqueço. Eu escutei isso: o futebol é coletivo até o goleiro errar, né? Porque o futebol, quando você pega o goleiro, você começa a construção aqui de trás, aqui com o goleiro. Aí o goleiro acha um passe por dentro bonito, faz um drible e dá um passe bonito. Aí sai o gol, opa, beleza, olha só que lindo, né? Mas aí quando a bola cai no pé do goleiro ali, ele erra e dá aquela olhada assim, treinador de goleiro, porra, ele errou, né? Pô, parceiro, ele errou, mas acontece, né? A bola cai no pé dele ali, ele vai acertar ou vai errar, né? E não é um cara, né? Hoje em dia a gente vê com uma porção de goleiro aí com uma qualidade excelente no pé, né? O Ederson é mas não é a característica principal dele, definitivamente, né? Não é. O goleiro, se fosse bom
com os pés, ele não estava de luva na mão, pô. Entendeu? Mas hoje em dia o futebol evolui muito, Luca. Não tem muito esse o culpado, entendeu? O erro acontece e passa para o outro. Às vezes o goleiro erra e o treinador nem comenta, é uma coisa tão clara e pô, já sabe que tem que melhorar e tal. E vai, a gente vai e cai dentro do erro. Trabalha em cima. A escolha do goleiro para quem vai jogar é sempre uma boa conversa entre o preparador de goleiro e o treinador principal, né? Existem, né, alguns preparadores, alguns treinadores que deixam essa responsabilidade exclusivamente na mão do preparador de goleiro. Fala, você decide quem vai jogar, né? Mas como o treinador principal também é uma pessoa que conhece futebol, ele também tem uma capacidade de enxergar, de repente não tão perfeitamente como a gente ali da posição, mas ele sabe olhar quem é melhor e quem se ajeita melhor no modelo de jogo que ele pretende, né? Um goleiro que, de repente, hoje em dia está na moda, sabe sair melhor com o pé. Então, no final, para você escolher, você vai dar a sua opinião, ele vai dar a dele e vocês entram num consenso. Eu costumo dizer, é sempre uma conversa amigável entre o treinador principal e o preparador de goleiro. É sempre assim. Então, quando no intervalo do jogo eles entram para o vestiário, né? Dão uma respirada ali de 5 minutos, 3 minutos às vezes, e o treinador já começa a falar para de repente tentar acertar o time, alguma coisa que não tá de acordo. E quando o treinador acaba de falar, que é a hora que eles se ajeitam novamente, né? Trocam a camisa do suada, né? Tira a suada, bota uma nova, prepara o meião ali de novo e tudo mais. É a hora que eu pego o goleiro e, de repente, alguma situação que eu tenha visto que não ficou legal no jogo, algum posicionamento errado, ou alguma coisa que eu veja, algum atleta que se movimenta de maneira diferente, entendeu? Aí eu tento ajustar. Eu pego e tenho uma conversinha com ele ali, dura um minutinho e meio ali, aí ele já vai para o jogo de novo. Aqui eu já vi eu já vi algumas vezes o goleiro, por exemplo, tomar 3-0 no primeiro tempo. Ele não falhou em nenhum gol, ele não errou em nenhuma bola. Tomou 3 gols de pênalti, vamos dizer. Mas ele, no intervalo, o pessoal tira ele. Entendeu? O pessoal tira. No intervalo, não, bota o outro ali, porque esse aí tomou 3 gols. E aqui, hoje em dia, parou um pouco isso, porque a gente chegou os treinadores estrangeiros e, cara, isso não é assim, né? Você sai trocando goleiro igual você... Porra, igual a gente fala troca de cueca, né, meu irmão? Vai ali, ó, não pode ser assim. Tem que dar uma... como é que eu posso dizer? Você tem que mostrar confiança no teu goleiro. Você tem que mostrar para ele que você acredita nele. Como é que você vai tirar o goleiro? Como é que você ganha esse goleiro no próximo jogo, se ele precisar jogar de novo? Você mostrou que não acredita nele, como é que ele entra? Não entra nem um pouquinho confiante, né? Mas acontece muito aqui dos caras quererem trocar o goleiro, cara. E a diretoria pressiona, fala, pô, o que você acha disso? Pô, o goleiro não foi bem e tal. Sabe o que acontece? Aqui, mais do que nunca, a gente fala assim, então, o futebol, as pessoas veem muito o resultado, não veem o trabalho. Às vezes um time perdeu de 1-0, mas, cara, o time trabalhou muito melhor que o outro time. E o goleiro é a mesma coisa, Luca. As pessoas só olham quando o gol acontece, quando o cara, de repente, errou. Entendeu? Como é que eu vou avaliar um goleiro que fez 5 defesas excelentes durante o jogo e no último jogo ele errou? No último lance ele errou. Eu não posso avaliar que o menino foi mal, pô. Ele não foi mal, ele teve uma infelicidade, mas você tem que olhar o jogo inteiro dele. Você não pode olhar só o... E principalmente o goleiro, as pessoas só olham o gol, né? Que é o máximo, é a máxima do futebol, né? O gol. O gol é a graça do futebol. Então as pessoas só olham isso. Mas existe, cara, algumas pressões assim de, vamos trocar, tem que contratar outro. O fulano tá livre e tal. Mas a gente vai ali no carinho e fala, calma, não é assim, deixa ele trabalhar mais um pouquinho, tá voltando agora, o campeonato, calma, e a gente vai levando, cara. E durante o campeonato é muito normal, ainda mais aqui,
o goleiro ter essa instabilidade. Vai chegar uma hora que ele vai cair um pouco. E aí entra a hora do treinador. Você tem que saber modificar um pouco, né? Saber o que você pode fazer diferente com ele durante aquele período para que ele continue num nível legal e consiga jogar, né? E no final do campeonato, cara, meu objetivo é que ele sempre tenha o menor número de erro possível. Menor. Esse é um grande objetivo. Eu faço todas as análises aqui dos jogos. Geralmente, nos clubes grandes tem, né? O analista, e você só pede ao analista. Como a gente aqui não tem, eu mesmo faço. Pego os vídeos dos jogos, todos os jogos eu filmo e vou tirando. Tudo que eles fazem está anotado. Entendeu? Tudo que eles fazem durante o jogo, na temporada, em todos os jogos durante a temporada, está anotado. Entendeu? E aí, no final de tudo, eu faço um relatório de quantos passes longos, reposição de voleio, arremesso. E aí, cara, vai chegando ali no final da temporada, a gente vai tendo um número ali. Meu objetivo, cara, é que eles errem o menos possível. O menos possível. E errando o menos possível, você consegue manter uma regularidade. Isso é excelente para o goleiro. E vim aqui falar um pouquinho de um grande profissional e grande amigo, Felipe Américo. A gente trabalhou junto durante um bom período no Rio, no Nova Iguaçu. Tivemos grandes momentos, grandes conquistas lá no clube. Desenvolvemos um trabalho de excelência. O Felipe é um profissional muito capacitado. A gente desenvolveu muita coisa junto, eu como preparador físico e ele como treinador de goleiros. A gente estava sempre trocando informação, sempre ajustando o trabalho, sempre tentando evoluir, buscar os métodos mais atuais, né, mais atualizados. E fico feliz de estar acompanhando e torcendo aí por ele sempre. Mesmo ele estando do outro lado do mundo, a gente sempre está se falando, sempre troca muita informação, troca mensagem, falamos de treinamento, falamos de artigos, estudos, novas tecnologias. A gente está o tempo todo em contato e fico feliz de dizer não só que tive a honra de trabalhar com ele como um grande profissional, mas também que é um amigo aí que eu fiz aí no futebol e a gente está sempre em contato, eu estou sempre na torcida. Cara, do lado pessoal, sem dúvida, da minha família toda, né? Minha família e meus amigos, né? Da minha rotina ali no Brasil, quando eu vou de férias ali, de passear com meu filho, de estar com a minha mãe, com meu pai, de tomar minha cervejinha lá com meus amigos da praia, né? Apesar daqui ter, né, em Bali, né? Mas eu não estou em Bali, mas aqui tem bastante praia bonita também. Eu sinto muita falta, enfim, sinto muita falta desse lado familiar, né? E se eu posso dizer do lado profissional, assim, eu acho que eu vou te falar, parece besteira, né? Mas eu vou te falar de uma coisa que eu sinto falta, é o treinamento na minha língua. Sinto falta disso. Você vai falar assim, porra, nada a ver, né? Mas, cara, é isso, eu juro, eu sinto apesar de eu aqui já conseguir me comunicar bem, eu estou aqui há 4 anos, falo bem o indonês, eu sinto que às vezes eu tento passar alguma coisa assim e falo, cara, não é a mesma coisa de eu estar explicando em português para um goleiro em português, cara. Eles estão entendendo bem, mas, cara, dá o treino, você conseguindo falar o teu idioma, se expressar bem e ter a certeza absoluta de que os seus atletas estão te entendendo de fato, maravilhoso. Eu sinto falta disso. Não é besteira, não, pode ter certeza. A partida dos sonhos, para mim, independente dessas duas situações, é a partida que o goleiro não leva gol. Entendeu? Ele pode... Para mim, não vai fazer, assim, na minha opinião, não faz a menor diferença se ele fez 10 defesas e a bola não entrou, ou se a bola não chegou no gol e ele também não tomou gol. Os dois não entraram.
Os duas tomou, nenhuma das duas situações ele tomou, mas nas outras 10 ele foi muito bem, foi muito bem, mas poderia também não ter ido, podia ter entrado alguma, né? Então, independente das duas situações, cara, melhor partida é aquela, cara, beleza, teve a oportunidade de fazer, a melhor partida é aquela, para resumir, é que o goleiro esteja preparado para defender qualquer situação. Se a bola não chegar, ótimo. Se a bola chegar, ele está ali preparado e não tome gol. Entendeu? A partida dos sonhos de todo preparador de goleiro é você sair no zero, né? Não sair vazado. Ponto positivo que aqui tem é o respeito, não que no Brasil não tenha, mas vou te falar que é um pouco maior, né? É o respeito com que respeito e admiração que seus atletas olham para você, seus goleiros olham para você, entendeu? Eu acho que aqui, eu acho que até por a gente ser estrangeiro, né? Também eu acho que eles olham a gente num patamar bem mais elevado que eles ali, eles conseguem, eles têm eles te ouvem, né? Você tem uma facilidade melhor de, de pedir para eles determinadas funções dentro do campo, né? Que eles são habituados a fazer. Você chega ali, fala uma vez com eles e eles de repente já tentam fazer, né? No Brasil, às vezes você vai trabalhar um goleiro que já tem um nome, de repente, né? Como é que você vai... Pô, e você vê ali que, de repente, aquele goleiro, que já é um goleiro consagrado, ele está fazendo um movimento errado, às vezes você tem que tomar um pouco de cuidado de como você vai falar com o goleiro. Você não vai chegar ali e impor o que você pensa, né, para ele. Mas você, no jeitinho ali, você vai tentando moldar do teu jeito. E aqui não, aqui eles têm esse respeito muito elevado pelo treinador, não só pelo treinador, por qualquer outra pessoa mais velha. Qualquer outra pessoa mais velha. Respeitam muito os idosos, sabe? São bem educados nesse ponto. Assim. Tá, em relação à estatura, eu acho que influencia um pouco, sim. Aqui na Indonésia é muito normal o goleiro baixo. Eu tenho um goleiro que é menor do que eu. Eu tenho 1,75, tenho um goleiro que é menor do que eu. Ele é muito bom. Muito bom. Um contra um dele é muito bom. Mas o chute de longa distância ele tem algumas dificuldades, né? Então, eu acho que a estatura influencia. Primeiro ponto. Então, o goleiro ideal, um goleiro entre 1,85 m e 1,90 m, para mim. Eu acho que um goleiro muito maior do que isso, ele perde já em determinadas situações, né? E um goleiro com boa tomada de decisão. Hoje em dia, para mim, no futebol, é o fator principal, tomada de decisão. O goleiro toca muito pouco na bola durante o jogo. Você pegar aí alguma estatística, o goleiro não toca nem 30 segundos. Dos 90 minutos, ele não toca nem 30 segundos na bola durante uma partida inteira. O que ele faz nos outros minutos que ele não tocou na bola? Toma decisão. Saio na bola ou não saio? Corto o cruzamento ou não corto? Aonde eu vou fazer essa reposição? Ele toma decisão o tempo inteiro. Entendeu? Então, um goleiro hoje, com essa estatura, entre 1,85 e 1,90, com uma boa tomada de decisão, é o goleiro ideal. O psicológico afeta 100%. O goleiro, hoje em dia, para tomar decisão, ele tem que estar bem psicologicamente, né? E isso vai além só do treinamento. Porque no treinamento você consegue desenvolver isso nele, né? A tomada de decisão rápida, saber fazer uma ação correta no momento certo. Você consegue, só que você também não pode esquecer que ele tem uma relação familiar, ele tem problemas fora do campo, tem problema com a família, tem problema com a esposa, o filho está doente. São seres humanos, né? Todo mundo tem problema. E aí que vai a boa relação de você com o teu atleta. Você sentir e ter essa percepção de olhar assim e falar, cara, ele treinou mal hoje isso. Ele não é assim, eu sei da qualidade dele, entendeu?
Às vezes um dia você deixa passar, foi o dia dele, mas se você está vendo que aquilo ali está se tornando uma coisa constante e você tem uma boa relação, uma boa entrada com esse teu atleta, você vai nele e chama ele para conversar um pouco, pergunta para ele o que está acontecendo, entendeu? Pergunta, se fala, você está faltando alguma coisa no treino, você acha que a gente pode melhorar em algum determinado aspecto e tal, estou sentindo você um pouco desatento, ou essa semana você não evoluiu tanto em determinado, em determinada situação, enfim, isso vai além da parte técnica, né? Isso é a tua relação, é a parte psicológica. Então, cara, parte psicológica hoje do goleiro para fazer um bom jogo é 100%. Ele tem que estar extremamente com a cabeça boa. Cara, olha, eu tive vários momentos marcantes no, no, no Brasil, né? Um momento marcante para mim no Brasil foi o título da segunda divisão do Campeonato Carioca com o Nova Iguaçu. Ali foi um momento bem marcante para mim, né? Foi um campeonato difícil, com bons times ali na segunda divisão. E eu lembro que a gente fez um trabalho muito certinho, sabe? A comissão, todo mundo andando bem alinhado, a diretoria. E quando as coisas andam assim, cara, não tem, é difícil isso dar errado. Então, esse título me marcou muito na minha carreira. E a minha primeira vitória aqui na Indonésia também foi marcante, né? Também para mim, pela circunstância. Foi um jogo que nós viramos no último minuto, né? Então, também... E na casa, foi um jogo fora, na casa do adversário, que era contra o Bali, o estádio lotado, e no último minuto, o nosso atacante, que era até um brasileiro que jogava lá no time, fez o gol, né? Então, ali foi um momento bem marcante, cara, para mim. Conheço o Felipe desde 2007, quando nós trabalhávamos no Madureira. Ele no Sub-17, eu no Sub-20. Em 2008 foi quando nós começamos a trabalhar juntos. Ali eu comecei a acompanhar de perto o trabalho dele, que é um trabalho muito bom, tecnicamente é muito bom. Só que o que chama a atenção é a didática dele, é o modo como ele consegue explicar um trabalho, é o modo como ele consegue explicar uma técnica, a paciência que ele tem para fazer isso é incrível. Eu acho que é fora do comum. Um outro aspecto que eu acho muito interessante é o relacionamento dele com os atletas, né? Com os goleiros dele. É um relacionamento que envolve muita amizade, mas em momento nenhum deixa de perder o respeito e a relação que tem do treinador para o atleta, tá? Nessa primeira fase nós trabalhamos de 2008 até 2010, ficamos um bom tempo sem trabalhar juntos, né? Seguimos caminhos diferentes e depois em 2016 a gente voltou a trabalhar junto, né? E trabalhamos aqui na Indonésia, num time profissional da Indonésia, em 2016, 2018 e 2017 a 2018. E desde 2008, né, uma amizade, essa relação profissional virou uma amizade. Mesmo no período que a gente não trabalhou junto, a gente sempre manteve essa amizade. O Felipe é um cara, assim, uma pessoa nota 10, um coração enorme, um cara que está sempre pensando no próximo, está sempre ajudando todo mundo. É aquele cara que você sabe que você pode contar para qualquer coisa. E temos aí mantido essa amizade já que dura há 14 anos, né? Cara, o que eu levo de experiência? Eu vou te falar que tem muita coisa, muita coisa. Eu acho que a gente evolui muito. Assim, vou falar primeiro da minha parte pessoal, né? Eu acho que a gente evolui muito como ser humano, como pessoa, sabe? Você viver longe da tua família, ficar longe do teu filho, longe dos seus pais, longe dos seus amigos, né? Numa cultura completamente diferente, né? Com pessoas que você não tem tanta intimidade. Então, você acaba tendo muitos momentos de reflexão, né? De uma reflexão pessoal, assim, de você olhar e, cara,
preciso melhorar em determinadas situações, eu preciso prestar atenção em determinadas coisas. Você valoriza muito mais as pessoas, a sua família, né? Bate aquela saudade, e isso te ajuda muito. Então, essa experiência, assim, essa evolução que a gente tem como ser humano e geralmente somos nós sozinhos, né? Eu, por exemplo, aqui, depois que eu me divorciei, minha esposa não veio mais. Eu estou sozinho, há 2 anos eu moro e vivo sozinho, não tem ninguém. Se eu olhar aqui em casa, aqui, não tem ninguém, é só eu e Deus, entendeu? Então, é você parar e refletir mesmo, e você melhora muito como pessoa. Tem muito tempo para pensar, né? Às vezes. E em relação ao futebol, o que eu levo de experiência? Cara, eu levo muita coisa boa. Eu trabalhei com muitos treinadores, já trabalhei aqui com 3 treinadores, um era brasileiro, argentino e agora um português. A gente aprende muita coisa nova, muito trabalho novo. A gente melhora na maneira que se comporta dentro do campo, né? A maneira com que a gente observa o trabalho. Assim, o que eu melhorei na parte profissional é de entender um pouco mais o meu atleta. De entender um pouco mais. Eu nunca fui um treinador durão, assim, né? Não, eu nunca fui. Quem foi meu atleta sabe que eu nunca fui. Mas eu sempre cobrei muito de mim, e eu acho que por eu cobrar muito de mim, eu cobrava muito deles. Então, às vezes, quando o treino não rende muito, eu cobrava muito deles. E, às vezes, não é eles, sou eu, entendeu? Eu é que preciso entender eles em determinados momentos. Como eu te falei, às vezes eu faço um trabalho aqui que eles não me respondem, mas é porque é a cultura deles. O futebol deles não é tão desenvolvido como no Brasil, onde a gente teve as experiências principais, entendeu? Então você fala, opa, calma aí, eu tenho que fazer esse trabalho de outra maneira, preciso modificar isso aqui para eles conseguirem me responder, entendeu? Então, quando você tem esses estalos assim, de conseguir identificar que às vezes não é você mudar teus goleiros, é você mudar para mudar eles. Eu ainda tenho esse ano e mais um ano de contrato com o time, até 2022. Eu tenho. E eu penso em ficar aqui mais um ano, 2 anos, 3 no máximo. E até para o meu crescimento pessoal e profissional mesmo, né? Eu pretendo nesses 2, 3 anos no máximo ali, cara, tentar buscar um outro mercado para mim, entendeu? Até para, como eu te falei, buscar uma evolução pessoal, conhecer outros conceitos, outra metodologia, outra cultura, né, de outros países. E você automaticamente, quando você muda, você abre teu mercado, né? As pessoas te conhecem. Futebol é você fazer o conhecimento de um do outro, você ter essa relação, né? Então, eu pretendo, no máximo, aí, cara, uns 3 anos. Se antes tiver uma oportunidade, eu já penso. Lucas, assim, o futebol eu costumo dizer, o futebol é um mundo muito pequeno e grande ao mesmo tempo, né? Ele é gigante, mas aonde você vai, você encontra alguém que você já jogou, que você já treinou, que você conhece, né? Ou conhece o amigo do amigo. Então, assim, tudo é uma questão de análise, independente de qual seja o lugar, né? Mesmo que seja aqui num país asiático, ou na Europa, ou uma volta ao Brasil mesmo, tudo depende da proposta de trabalho que a gente recebe, que a gente vai analisar e ver o que é viável ou não, né? Mas não tem preferência por um lugar assim específico, entendeu?